Olá, sejam bem-vindos ao Economia para Todos. O meu nome é Sara Souza e tenho comigo os professores Paulo Mota e Jorge Bateira. Muito obrigada por terem vindo. No programa de hoje vamos tentar perceber que soluções políticas podem atenuar as desigualdades na distribuição da riqueza. Professor Jorge Bateira, no último programa falámos sobre as causas, os efeitos destas desigualdades, mas quanto a soluções, o que é que poderia começar a ser feito no nosso país? Por exemplo, o que é que o nosso governo poderia começar a implementar para atenuar estas desigualdades? Muita gente pensa que se pode fazer muito pouca coisa, porque ao fim e ao cabo o que predomina é a ideia de que a globalização é quase um dado da natureza. Portanto, não se luta contra a natureza, respeita-se e obedece às leis da natureza. Então, olhar para a globalização, para muita gente, é olhar para um dado. Temos que nos adaptar, temos que nos ajustar. Ora, eu digo que a globalização, para já, é uma realidade social. Isso é uma realidade social, não há determinismos sociais. Aliás, era bom que a gente pensasse que a atual globalização não é a primeira. A primeira grande globalização ocorreu na sequência da Revolução Industrial. E os anos de transição do século XIX para o século XX e, verdadeiramente, até à Grande Depressão, tirando a Primeira Grande Guerra ali pelo meio, foi um período de grande globalização. É bom não esquecer que o capital que chegou à América para fazer da América aquilo que começou por ser a nascer como grande potência veio de outros países. E, portanto, investimento, circulação de capitais era o que mais havia naquele tempo. A especulação também se fazia. Enfim, usava-se o telégrafo e outros instrumentos mais rudimentares. Mas fazia-se. E a imigração, o movimento de pessoas, milhões de europeus que imigraram para a América do Norte, para a América do Sul, é que as pessoas não têm a noção de como essa globalização foi de facto enorme. Acabou mal. Acabou com uma grande crise financeira e acabou com a emergência de fascismos, o que significa que a globalização contém em si mesma o germe de potencial esmagamento do trabalho que depois vai dar origem a líderes demagogos que vão captar esse descontentamento para se lançarem e proporem soluções que não são soluções, são desastres. Portanto, a globalização não é um dado. Já tivemos disso. E devíamos aprender com as lições do passado. Há quem julgue que o capital não tem pátria. E que, portanto, daí essa inércia, essa resignação. A gente se faz qualquer coisa, uma política qualquer para corrigir as desigualdades, o capital foge. Imediatamente. Bom, é bom não esquecer que há muito de mito nisso também. Primeiro, vamos ver quem são os administradores das grandes multinacionais, das grandes empresas ditas globais. E vê-se que, afinal, há uma grande concentração no país de origem. Ou seja, é gente de um dado país. E os laços pessoais, políticos, de favores, económicos, estão lá. Segundo, o investimento em investigação e desenvolvimento, aquilo que é o crucial, que dá origem a produtos complexos e inovadores, isso dificilmente muda para outro país. Tratam de o reter o mais possível. Eu bem sei que agora há muitas empresas que já deslocalizam investigação para a Índia e para a China, onde os investigadores são mais baratos. Mas se formos ver bem, são segmentos de investigação que não comprometem o núcleo duro da estratégia. Uma fuga de informação, uma passagem de conhecimento que não comprometa a estratégia. Portanto, não são os produtos essenciais. E eu diria que onde é que são concebidas as estratégias das grandes empresas? No país de origem. Os departamentos de estratégia, o controle, a visão do conjunto, é num certo país. A esmagadora maioria das empresas multinacionais tem pátria. O capital ainda tem pátria, ao contrário do que as pessoas imaginam. E, portanto, eu diria que é possível fazer coisas. Eu diria que não podemos fazer exatamente tudo o que nos apetece, mas também não estamos propriamente de mãos atadas. E
no último vídeo discutimos a questão de dar mais força ao trabalho para que o trabalho possa exigir melhores condições de remuneração, corrigindo logo na repartição primária uma parte da desigualdade que é gritante, mas eu diria mais, eu diria que é possível, inclusive, introduzir políticas de redistribuição fiscal e mesmo, eu iria mais longe, defender um salário máximo. Parece heresia, não é? É heresia. Um salário máximo. Por exemplo, numa empresa, é decente que a maior parte dos trabalhadores vivam com um salário mínimo que muitas vezes mal tira as pessoas da pobreza, enquanto o administrador gasta sem limites, autodefine o seu salário em níveis, diríamos, estratosféricos, sem qualquer relação com o nível salarial dos trabalhadores. Então a empresa não é competitiva e, portanto, precisa de esmagar os salários, mas não precisa de esmagar o salário do administrador. Ou seja, há limites para a decência. E isto não escapa a um juízo moral também. Porque a própria produtividade dos trabalhadores na fábrica também depende da forma como eles olham para quem os dirige. Estão as costureiras nas máquinas a trabalhar cadenciadamente, a controlar-lhes os minutos para irem à casa de banho. E ao mesmo tempo chega num bólido do mais caro que há, o patrão estaciona e elas a verem através da vidraça e a dizerem assim: este imputa os gastos pessoais à empresa, a família toda, os computadores, as despesas, tudo e mais alguma coisa da família estão na contabilidade da empresa e para eles não há limites. Para nós, ai de nós, porque a competitividade está em jogo. Eu acho que isto aqui... há margem para políticas de correção de desigualdades e globalização tem as costas largas. Paulo, também lhe parece que a globalização tem que mudar as suas regras? No fundo, aqui o Jorge estava a falar um bocadinho que a classe trabalhadora tem que ser compensada. Como conseguir fazê-lo nas regras que a globalização agora diz? Antes de entrar nessa questão da globalização, eu gostaria, assim como ponto prévio, dizer o seguinte. Primeiro, ficou claro no último programa que a desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza em Portugal é grande, que comparativamente com os países da OCDE, Portugal tem um nível de desigualdade na distribuição do rendimento e da riqueza muito elevado e, portanto, aquela ideia de que às vezes se diz que em Portugal nós não somos bons a produzir, mas somos bons a distribuir, é uma ideia completamente errada e que é desmentida pelos números. Portanto, de facto, é necessário fazer alguma coisa. Segundo, o que nós estamos a falar aqui não é tanto aquela desigualdade perante a lei. Por exemplo, tem vindo notícias a público sobre isso, a questão da desigualdade no desempenho, no rendimento, no desempenho das mesmas funções de homens e mulheres, eventualmente até uma discriminação racial que possa existir, não provavelmente em Portugal, mas são coisas que são também faladas importantes, mas aqui não é disso que se trata. Portanto, é a desigualdade ao nível de toda a distribuição do rendimento e não propriamente a desigualdade perante a lei. Depois, é importante também a questão da distinção entre a desigualdade ao nível das oportunidades e ao nível dos resultados. Há muita gente que defende, muitos economistas que defendem que o importante é a desigualdade de oportunidades. Quer dizer, se colocarmos toda a gente no mesmo ponto de partida, não nos temos que importar com a desigualdade de resultados. Ora, eu rejeito completamente esta abordagem, até porque repare-se, se nós colocarmos um Ferrari e um Mini na linha de partida, estão os dois na linha de partida, portanto estão colocados com as mesmas oportunidades, mas naturalmente que isto é precisamente aí que começam os problemas. E portanto temos de facto que atacar a desigualdade de resultados também. Aliás, a desigualdade de oportunidades é o reflexo imediato da desigualdade de resultados.
E depois, também me parece que é necessário não só atacar as desigualdades ao nível dos rendimentos após impostos e transferências, mas aqueles também que resultam do mercado. E aí, naturalmente, que a globalização e a questão da regulação da globalização é um aspecto importante. De facto, aliás, como dizia o Anthony Atkinson, um economista inglês já falecido que se dedicou a estudar esta questão da desigualdade, o Estado não é propriamente neutro na questão do progresso tecnológico. E nós vimos no último programa que talvez aquela explicação, que não é única do meu ponto de vista, mas é uma explicação dominante para a desigualdade, é o progresso técnico enviesado em favor do trabalho qualificado. Portanto, esta é uma explicação clássica que não esgota a questão, mas é uma explicação dominante. Ora, isto é normalmente tido como inevitável, o resultado da globalização, da liberalização das economias, da livre circulação de capitais que fomenta a concorrência. Mas a verdade é que o Estado não é um elemento neutro neste processo. O Estado regula, não é? Pela via do Governo, regula, o Estado apoia a investigação, não é? E apoia a investigação e quando o faz, naturalmente, que enviesa ao progresso técnico para determinado caminho, não é? E, portanto, há de facto necessidade de atacar o problema da desigualdade dos rendimentos que são oriundos do próprio mercado, e a regulação da globalização é de facto um aspecto importante. Por exemplo, uma possibilidade, o Estado podia apenas fomentar a investigação científica e a pesquisa no sentido de tecnologias que não sejam tão destruidoras de emprego, por exemplo, não é? É uma possibilidade. Portanto, fala-se aqui desta questão dos robôs, não é? Mas os robôs beneficiam alguém, não é? Quer dizer, e o Estado, ao fomentar determinadas linhas de pesquisa, quer dizer, não é completamente neutro. Portanto, temos aqui um pequeno exemplo da questão. E depois todo ao nível da regulação, das leis que favorecem a concorrência, quer dizer, tudo isso são determinantes para os resultados da globalização. A livre circulação de capitais especulativos, por exemplo, a tão falada taxa Tobin, não é? É uma pequena areia que podia limitar um pouco a livre circulação de capitais de natureza muito especulativa, que não é propriamente muito favorável ao investimento e pode criar instabilidade financeira. Portanto, partilho que de facto não devemos ver o resultado da desigualdade decorrente dos rendimentos de mercado e da globalização como algo completamente inevitável. Jorge, também parece que seriam algumas destas soluções as mais necessárias ou as execuíveis no momento? Eu julgo que as soluções vão acabar por ser pontuais. Alguns países vão tomar iniciativas que vão desagradar, que vão lançar alguma perturbação. A crise global vai se agravar e no final disto tudo nós vamos ter que chegar a um ponto de, espero que não uma outra guerra, mas pelo menos a uma situação em que vamos tomar consciência de que precisamos de uma nova ordem internacional. Ou seja, vamos precisar de chegar a um entendimento global. Isso eu acho que vamos precisar de chegar aí. Como lá vamos chegar, eu não tenho a certeza, ninguém sabe. Esperemos que não seja preciso nenhuma grande calamidade, nenhum grande conflito, para que tomemos consciência de que temos que mudar alguma coisa. Agora, se globalmente precisamos de um acordo para uma nova ordem internacional que regule o comércio, que regule o fluxo de capitais, que regula o sistema monetário internacional, todo um conjunto de fatores que impedem o desenvolvimento de alguns países, que gera desigualdade entre países e dentro dos países. Tudo isto é uma empreitada muito grande para ser feito ao nível de um país. Mas as iniciativas de cada país, um a um, isoladamente, criam o clima para que depois apareça essa vontade coletiva de regular e criar uma nova ordem, tal como Bretton Woods em 44
na sequência de uma grande guerra, acabou por estabelecer uma nova ordem internacional que controlou capitais, que obrigou a ter em conta os saldos comerciais, que instituiu um meio de pagamento que é o dólar, infelizmente ligado ao ouro e, portanto, com os defeitos que vinham de trás. Não era um mundo perfeito, mas o que é certo é que permitiu políticas de pleno emprego, o próximo disso, permitiu às antigas colónias começar a lançar processos de industrialização nascente. É bom não esquecer uma coisa. A África e a América Latina tiveram, nos anos do pós-guerra, até aos anos 80, entre 60 e 80, por exemplo, taxas de crescimento muito superiores àquelas que tiveram depois dos anos 80, quando o FMI tomou conta da situação e passou a discipliná-los. Ou seja, a situação deteriorou-se extraordinariamente após os anos 80. E, aliás, este gráfico que eu tenho aqui é um bocado uma representação disso mesmo. Repare que trata-se de desigualdade e desregulação. Quando é que a desregulação aumentou? Repare que as linhas acompanham-se uma à outra. A desregulação aumenta e a desigualdade aumenta. A desregulação baixou, a desigualdade baixou. Ora, a desigualdade baixou após a Segunda Grande Guerra e volta a subir a partir dos anos 80. Então a regulação é inimiga? Ou seja, a desregulação criou os mecanismos indispensáveis para que os capitais passassem a circular rapidamente de um lado para o outro, a atacar taxas de câmbio e sistemas financeiros de outros países, a criar bolhas que rebentaram e depois obrigaram os países a chamar o FMI com empréstimos em divisas, que os levou a impor políticas de austeridade, conducentes ao aumento da desigualdade. Então, o que eu quero dizer com este gráfico é que há todo um conjunto de controles a fazer ao nível financeiro, à escala internacional, sem o qual nós não vamos poder reduzir a desigualdade à escala internacional. Isso é um dado. Eu com isto não quero criticar a globalização dizendo então viremos para a autarcia. Não, não se trata disso. A alternativa não é ou a globalização que temos ou fecharmos-nos. Não, fora disso. Aliás, todos os países que se desenvolveram, inclusive os chamados tigres asiáticos, eles desenvolveram-se com base em comércio. Uma coisa é querer comércio para captar novas tecnologias, ganhar as divisas para poder importar os equipamentos que não têm e não fabricam, ter uma estratégia própria no seio do comércio internacional. Outra coisa é o chamado livre comércio. O livre comércio só interessa às grandes potências que já estão no topo e que não querem que os outros subam a escada. Sim. Portanto, gerir a abertura é que é o essencial. Os países que tiverem estratégia de abertura para abrirem naquilo que lhes convém, protegerem as indústrias nascentes que precisam desenvolver ainda e robustecer. Portanto, comércio e investimento geridos para captar conhecimento, para aprender. É bom não esquecer que a Toyota deu muito prejuízo durante os primeiros anos. A Toyota foi um fracasso inicialmente. E o governo japonês investiu fortemente dinheiro na Toyota. Porquê? Porque era a indústria de ponta da época. Os Estados Unidos produziam automóveis e o Japão não podia continuar a ser especializado em produzir seda e coisas tradicionais. O Japão queria, após a Segunda Guerra, saltar para a fronteira tecnológica. E, portanto, tinha que aprender a fabricar automóveis. Começou a asar palpadelas, mandou equipas para a América para ver como é que era, desmontou carros, mandou uma equipa também para a Itália para aprender o design. E o certo é que depois, após fracasso, ou seja, política industrial. A política industrial é uma aposta. Pode falhar em alguns momentos, em alguns produtos, mas quando é bem sucedida, vale por todos os prejuízos que existiram para trás. Lançam o país numa nova onda, arrasta, tem um efeito multiplicador sobre outras indústrias. Portanto, é este tipo de política industrial, abertura seletiva, que fará o desenvolvimento, e o desenvolvimento implica, por definição, redução das desigualdades. Porque é preciso um mercado interno também, é preciso pôr as pessoas, os trabalhadores a ganhar para comprar. Não existe desenvolvimento com o setor exportador forte
e um mercado interno definhado. Isso é o que está a acontecer à Alemanha neste momento. E vai ser o calcanhar daquilo da própria Alemanha. Muito bem. O nosso tempo está a terminar, mas Paulo, ainda queria ouvir uma última consideração. Depois do que eu aqui o Jorge a dizer, quero deixar uma conclusão sobre este tema. Não, falta muito ainda a dizer sobre as soluções Nós para a questão sobre a questão das políticas que podem ser aplicadas para combater as desigualdades, nomeadamente na distribuição do rendimento e da riqueza. Mas importa antes também dar aqui uma nota de um certo pessimismo para o facto de que os prospectos para uma redução muito significativa da desigualdade numa sociedade são efetivamente muito limitados. Há um livro recente muito interessante de um autor que se chama Walter Scheidel, em que ele diz que existem basicamente apenas 3 fatores que ao longo dos tempos da história contribuíram para uma redução muito significativa da desigualdade. Esses fatores foram as guerras, quando há uma mobilização massiva de uma sociedade, as epidemias e as revoluções. Portanto, mais nenhum fator político ou económico ao longo da história foi capaz de proporcionar uma redução muito significativa. No entanto, naturalmente que há políticas que têm efeitos e que devem ser, do meu ponto de vista, aplicadas no sentido de minorar um pouco o problema. Mas, dentro desta ideia e deste conhecimento histórico de que não vai haver uma inversão muito significativa das tendências, a menos que existam algumas destas coisas. Ok, mas desde 1950 até aos 80 não houve propriamente guerras mundiais. Mas foi a sequela do humano. E havia a ameaça da União Soviética, que de certo modo também ajudou. Que resulta de uma revolução também, não é? Portanto, enfim, com nuances poderíamos parcialmente estar de acordo. Que tipo de políticas é que podíamos implementar? Estou agora a pensar mais nos rendimentos pós-impostos e pós-transferências, porque aí de facto é mais fácil, é mais objetivo e os países por si só podem aplicar medidas sobre este problema. A questão do IRS, portanto, tornar o IRS mais progressivo. Acho que é um ponto favorável à diminuição das desigualdades, o aumento do número de escalões. Houve uma alteração para 7 para este ano, o Governo fez isso, mas parece-me ainda insuficiente. Repare-se, por exemplo, que uma pessoa que ganhe tenha um rendimento superior a 80.640 euros anual, tem uma taxa marginal de imposto no último escalão de 48%. Se ganhar 1 milhão, a taxa marginal de imposto é exatamente igual no último escalão. Portanto, a progressividade é um bocadinho limitada. E pode-se dizer limitada. E pode-se dizer que o número de pessoas que ganham estes valores é muito diminuto e, portanto, isto, do ponto de vista dos efeitos, é muito limitado. Bem, mas isto é um argumento completamente errado e completamente falacioso, porque eu também, assim, posso dizer porque é que eu, pessoalmente, tenho que pagar impostos, eu sou só um. Não é? Isso não tem impacto nenhum. Eu podia deixar de pagar. Portanto, isto não é um argumento. Depois, a questão da aplicação de taxas de imposto iguais para rendimentos do trabalho e rendimentos do capital é fundamental e nós sabemos que ainda é possível distinguir e que os rendimentos do capital continuam a pagar menos impostos. Aliás, veja-se o que disse Warren Buffett precisamente a esse propósito, que a sua funcionária, a sua secretária, tinha uma taxa média de imposto maior do que ele próprio. Depois, a questão do imposto sucessório. Eu sou francamente favorável à imposição do imposto sucessório progressivo. E isto não é nada que deva assustar. Não é? Por exemplo, poderíamos ter um imposto sucessório que isentaria patrimónios inferiores à transmissão de 1 milhão de euros. E isto deixaria de fora o comum dos mortais. E não é? Portanto, teríamos a partir daí um imposto sucessório progressivo. Portanto, quer dizer, as pessoas ao ouvirem isto não precisam de se assustar a pensar que um cidadão normal, quando morre e deixa aos filhos algum dinheiro, teria
seria confiscado por parte do Estado, ou teria que pagar, ou o filho teria que pagar uma enorme quantia. Portanto, não, estamos a falar de patrimónios muito elevados, não é? E finalmente, a aplicação de um imposto anual, progressivo, sobre o património líquido. Parece-me também uma necessidade, sobretudo num contexto em que a soma dos patrimónios privados são muito superiores àquilo que seria necessário para pagar a dívida pública. E, portanto, esta contribuição é também necessária para a diminuição das desigualdades. Mais uma vez, um imposto progressivo que afetaria marginalmente o cidadão comum, a classe média. E, portanto, apenas pessoas com patrimónios muito elevados teriam que contribuir, teriam que pagar um imposto anual e, mais uma vez, progressivo, perfeitamente ajustado aos patrimónios existentes. Esta questão do imposto progressivo sobre o património líquido e, eventualmente, que depois na prática podia ter necessidade de ser aplicado sobretudo sobre ativos menos móveis, por exemplo, imobiliário, não é? É natural que assim seja. E o imposto sucessório progressivo são fundamentais para a diminuição das desigualdades. Aliás, o Thomas Piketty, um economista francês que escreveu um livro muito conhecido, O Capital, no século XXI, defende precisamente isto e mostra que num contexto de baixo crescimento económico e de reduzido crescimento demográfico, que é o contexto atual das nossas sociedades, os patrimónios provenientes do passado ameaçam perpetuar-se e a sociedade ameaça entrar numa espiral desigualitária, levando uma sociedade para uma situação parecida com aquela que existia no final do século XIX, em que uma pessoa não consegue ter uma vida digna a menos que se consiga apropriar de uma herança. Falta o poder saber se todas essas ideias são permitidas pelos que já estão no topo e que têm mais poder para impedir que as ideias que os ameacem possam pô-las em causa. Muito bem, hoje o nosso tempo termina aqui. Muito obrigada por ter estado desse lado e vemo-nos no próximo Economia para Todos.